Obrigado pela presença de vocês. Gostaria de dizer que é um prazer e uma honra ter sido convidado para ser o moderador dessa conversa entre duas referências para a gastronomia e para o turismo aqui no Brasil. O FCG Tour é um evento que é feito com muito carinho, muito esforço, muito profissionalismo aqui pelo curso de Turismo e Hotelaria da Univale. Então, é uma honra, na verdade, estar aqui, participando desse evento e participando dessa conversa. Nós idealizamos 30 minutos de fala, lógico que a gente pode passar um pouquinho, para depois ter um pouco de tempo para vocês questionarem, enfim, conversarem com os nossos convidados. Para mim, é de interesse pessoal, creio que talvez para vocês também, saber um pouquinho do tema deles. Eles vão ter a palavra aberta para falar sobre o que quiser, mas eu gostaria que conversei com o Ofir antes, com a Marie também, para falar um pouquinho sobre preservação de patrimônio cultural, preservação da gastronomia, da culinária, e através a preservação do meio ambiente, através da culinária, Ofir, Marie? E como que o turismo interage com esse patrimônio, como que o turismo se apropria desse patrimônio, quais são os impactos, as oportunidades, enfim. Eu acredito que para quem é aluno de turismo e hotelaria, eu acho que fazer essa relação seria importante. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para a professora Marie, e depois o professor Ofir, faço algumas considerações e depois eu entrego a palavra para vocês. Tá joia? Obrigado. Só um minutinho, eu vou desligar para a gente não ter microfonia. Pronto. Joia, você vai me ajudando, então? Pessoal, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Com licença, eu vou vir para cá. Eu não consigo ficar sentada. O nome é enorme, mas vocês podem me chamar de Marie, que é como todo mundo me conhece. Até porque, geralmente, quando as pessoas leem Maria Henriqueta, elas ficam esperando uma senhora aí de uns 90 anos, e ainda não é o caso. Então, é um prazer estar aqui. É muito difícil falar nesse evento, depois de tantos especialistas terem falado. Eu acho que, de uma certa forma, eu vou acabar tocando em vários temas que já foram comentados, e se eu o fizer com superficialidade, eu já peço desculpas antecipadamente. A gente pode começar. Tá? Talvez os meus slides tenham ficado um pouco escuros, mas daí eu vou comentando aquilo que interessa. Eu queria só fazer realmente um comentário importante, porque quando eu comecei a estudar turismo e gastronomia, eu sou formada em turismo, esse era um tema que ninguém falava. É por isso que a publicação aqui no Brasil do livro da Regina, O Turismo e Gastronomia pela Aleph, em 2003, é uma referência, porque até então a gente não tinha nada em português disponível para a gente com essa abordagem. Então, é uma alegria não só ver o Programa Nacional de Turismo Gastronômico, mas também um evento dedicado a esse tema. Bem, começando do início, a ideia é discutir um pouco a questão do patrimônio culinário e o turismo gastronômico. A primeira reflexão é claro que seria um patrimônio culinário ou ainda um patrimônio alimentar. Estou adotando aqui um termo que é um pouco mais geral. E eu trago nesse slide, na verdade, uma versão baseada na nossa definição de patrimônio cultural que consta na nossa atual Constituição, que é a de 1988. Então, pensando aqui justamente essa ideia de que o patrimônio alimentar brasileiro são bens de natureza material e imaterial, porque isso é fantástico. A gente tem na alimentação essa perspectiva da materialidade e imaterialidade muito ligada, diretamente relacionados à alimentação, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, claro, de entrada, a gente tem essa ideia justamente de pensar a alimentação no contexto do turismo, numa perspectiva de prática cultural.
É claro que eu sei que quando as pessoas elas se deslocam, elas precisam se alimentar. E, às vezes, é numa perspectiva bem de necessidade fisiológica. Eu preciso comer alguma coisa rápida porque eu quero pegar o ônibus que vai me levar para o meu passeio daqui a pouquinho, né? Mas é interessante que, quando a gente consegue trabalhar esse viés cultural, realmente a gastronomia ela entra, né? Ela ganha realmente uma outra perspectiva para o próprio turista. Você pode seguir, fazendo um favor? Eu vou trazer, em algumas imagens, alguns dos bens relacionados à alimentação que foram registrados pelo IPHAN. Aquele ali, o slide anterior, são das paneleiras de goiabeiras, né, que é uma panela de barro que é utilizada para fazer vários pratos, dentre eles 2 pratos icônicos do Espírito Santo, que é a moqueca capixaba e a torta capixaba e a moqueca capixaba, né? E qual é a grande diferença entre a moqueca capixaba e a moqueca baiana? Dendê. E é muito legal, porque, veja, inclusive nessa perspectiva de um ingrediente que está presente, é mais presente numa região e não em outro, que a gente começa a pensar nessa perspectiva cultural, né? Porque, claro, a presença do dendê no Nordeste brasileiro tem tudo a ver com a cultura afro-brasileira, né? O dendê ele não é brasileiro, ele é trazido pelos portugueses da África, mas é altamente incorporado na nossa alimentação no contexto daquela região. Então, o que é interessante a gente pensar? Que, quando a gente fala de alimentação, ou de patrimônio culinário ou alimentar, a gente fala de um patrimônio cultural que também tem 2 dimensões. Então, a gente também fala não só daquilo que é degustado, porque isso é material, eu consigo sentir a textura, eu consigo sentir a temperatura, né? Existe realmente uma perspectiva, né, física, mas também dos próprios utensílios de cozinhar e de servir, né? Aqui no Brasil, a gente come com garfo, isso não é uma realidade mundial. Aqui no Brasil, a gente não come com a mão, né? Alguns restaurantes indianos, inclusive, eles convidam a gente a essa experiência, e algumas pessoas têm restrição, porque realmente não faz parte dos nossos hábitos. E, claro, também pensar, agora que eu vi que o E ficou ali preso, né? Mas que, dentro dessa perspectiva da dimensão material, a gente também tem essa lógica de tecnologias e equipamentos, né? E vale lembrar uma coisa, a gente pergunta sobre tecnologia e, principalmente as pessoas mais jovens hoje, elas pensam em tecnologias de ponta. Smartphone, né? Inteligência artificial, metaverso. Tecnologia, na verdade, é todo objeto ou processo que serve para resolver um problema, que tem uma finalidade de uso prático. Uma tecnologia que a gente usa o tempo todo e está aí há muito tempo, por exemplo, é um lápis. Que a gente esquece de pensar isso como tecnologia, né? A maioria de nós, hoje, cozinha em fogão a gás. Tudo bem que tem gente que já substituiu o fogão a gás pela fritadeira, né, elétrica, que hoje faz até bolo. Mas, vejam, o fogão é uma tecnologia. E a entrada do fogão a gás, ela muda a forma com que as pessoas cozinham, né? Quando você pega os manuais dos primeiros fogões a gás vendidos em São Paulo, eles ensinavam a ligar, a manter, a cozinhar, a controlar a chama, coisas que hoje para a gente são praticamente automáticas. Mas, veja, existe uma perspectiva cultural nessa questão do uso, né? Se alguém aqui já cozinhou em fogão a lenha, é uma lógica completamente diferente, não é? Você tem que tomar muito mais cuidado com a chama, você tem que ter muito mais cuidado com a questão da temperatura. Então, vejam que todos esses elementos eles têm um conjunto de práticas que vão acabar criando características muito específicas em algumas cozinhas. E, da mesma forma, claro, numa dimensão imaterial, a gente tem os saberes, as práticas, os processos, os rituais, os valores e as representações, né? Quando a gente fala em representação, a gente não fala no que algo é aquilo que ele significa. Se eu falasse aqui, vou abrir uma champanhe, vocês automaticamente pensariam no quê? O que ela está comemorando? Não? Sim ou não? Né? Da mesma forma que eu posso chamar alguém aqui, vamos tomar um café? E talvez a gente nem tome um café. Vamos tomar um café aqui no Brasil é um convite para uma conversa, não é? Então, vejam como a gente lida com essa perspectiva de representação na alimentação. E, claro, tradição está ali em vermelho, né? Do ponto de vista conceitual, tradição é todo o conteúdo cultural que vai ser transmitido de geração para geração ao longo do tempo. Isso quer dizer que a tradição ela é viva, né? Isso vai dizer também que, se ela é viva, ela sofre algumas alterações.
mas o cerne da tradição não muda, tanto que a gente continua reconhecendo ela como tal. E é justamente as tradições que ligam a gente com o nosso passado, né? Pode passar. Dentro dessa perspectiva, por que o patrimônio culinário é importante? Né, para além das definições que a gente pode pensar. Porque ele significa algo, ele é importante para alguma coisa. Eu estava conversando com os meus alunos de graduação e perguntei para eles qual é o seu maior patrimônio. E todos eles me disseram coisas de valor, ou valor financeiro ou valor emocional, né? Porque a ideia de patrimônio ela tem a ver com isso, né? Tem importância, tem significado. No plano cultural é a mesma coisa. Então, quando a gente lida com patrimônio culinário, a gente lida com uma relação de identidade, né? Vá lá um estrangeiro fazer o prato da sua cidade errado, né? Provavelmente você não vai gostar. E lida também com a forma com que a gente se relaciona com o meio ambiente, e a fala do Ofir vem muito dentro dessa perspectiva, né? Eu costumo brincar com os meus alunos de graduação que, na gastronomia, bioma vira ingrediente, né? Porque a gente pega os vegetais e os bichinhos e bota na panela, né? E, claro, é a diferença desses biomas que também vai gerar aí algumas diferenças regionais importantes, e também, é claro, é a forma com que a gente se relaciona com os outros, né, numa relação de alteridade, ou seja, de reconhecer essa diferença cultural, tanto naquilo que me causa uma certa repulsa, mas também naquilo que me aproxima dessa realidade, né, e também a forma com que a gente divide os alimentos, né. A comensalidade é uma coisa muito poderosa, né, a gente come junto e a gente, querendo ou não, se aproxima das pessoas a partir da comida. Pode mudar, por favor. Então, de uma forma geral, quando a gente fala do turismo gastronômico, a gente está falando de um contexto de turismo cultural cujo paradigma está mudando aí na década de 1990, que é uma busca por engajamento. As pessoas não querem mais ver apenas, elas querem ter uma experiência, elas querem se engajar na realidade. Se você pegar, inclusive, os principais museus do mundo, eles mudaram a forma das visitações orientadas justamente para criar uma relação das pessoas com esse espaço, né? E, do ponto de vista do turismo gastronômico, seria até estranho a gente pensar em um turismo muito passivo. Por quê? Porque comer é altamente engajador. Pensa na sua comida preferida. Fecha os olhos e pensa. Você consegue lembrar do cheiro dela? Da textura dela? Da temperatura certa com que ela tem que ser servida? Se você se esforçar muito, e se você estiver com fome, eu garanto que você sente o gosto, né? Então, vejam, comer é altamente engajador. Quem aqui é da gastronomia e tem aquela disciplina de análise sensorial, né, que eu sei que é um dos temas que o professor Krause trabalha, lida com isso. Como é que eu vou causar emoção, sensação de uma pessoa, né? É muito interessante, por exemplo, que o Ferran Ledriac seja, talvez, um dos nomes mais associados à cozinha molecular, se recuse a usar o nome cozinha molecular, porque ele fala que a cozinha dele é técnico-emocional. Ele usa técnicas para criar emoções nas pessoas. Então, quando ele cria, por exemplo, uma esfera que se dissolve na boca, né, ele está preocupado com a questão do sabor, mas também com a sensação, com a surpresa que a pessoa vai ter. Então, é interessante por conta disso. Então, a gente tem a possibilidade de criar uma experiência, né, que, por si só, é sensorial, né, mas é um esforço da gente tentar transformar isso também numa experiência cultural, né? E, para isso, a gente tem que trabalhar as duas pontas, né? A ponta do pessoal da oferta, a gente já vai falar sobre isso, né, no sentido de manter as suas características mais específicas, mas também de informar esse turista sobre aquilo que ele está tendo acesso. Pode mudar, por favor. E daí eu peço desculpas, um dos meus talentos não é a questão da programação visual ou gráfica, né? Mas, de forma muito geral, olha a mágica do turismo gastronômico, né? A gente pega açúcar, ovos e coco. Eu sei cozinhar. Você me dá açúcar, ovos e coco, para eu transformar isso no quindim, é um exercício. Vocês sabem fazer quindim? Quem sabe é fácil? Quem sabe vai dizer que é fácil, entendeu? Mas, de uma maneira geral, apesar de ser uma iguaria relativamente simples, não é fácil. Você tem que ter um conjunto de técnicas. E observem o seguinte, açúcar. Açúcar é brasileiro? Perdão. O nosso açúcar vem de onde? Cana-de-açúcar. Açúcar é brasileiro? A cana-de-açúcar é brasileira? Não.
asiática trazida pelos portugueses para o Brasil, numa iniciativa primeiro que deu muito sucesso na Ilha dos Açores. Eles trazem para cá, plantam no Nordeste, e é tão eficiente, é tão adaptado ao nosso clima no nordestino, que se torna um dos grandes ciclos econômicos do Brasil na época da colonização. Ovo de galinha tinha no Brasil? Leiam a carta de Pero Vaz de Caminha. Ele relata o estranhamento de um índio ao subir em uma das naus, subir dos barcos, e encontrar uma galinha. Os índios têm medo. Eles nunca tinham visto, né? Agora, pensem o seguinte, quantas receitas tipicamente brasileiras levam ovo? Eu não sei nem contar, de tantas. Última pergunta, coco. Coco é brasileiro? Não, é asiático, trazido pelos portugueses também para o Nordeste brasileiro. Tá? Ele se adapta tanto, e depois a gente vai ter algumas variedades que vão ser, sim, tipicamente brasileiras, né? Mas ele não é um item nacional. E daí a gente tem a união desses 3 ingredientes, que na minha mão dariam uma gororoba, né? Mas na mão de pessoas que sabem fazer, a gente tem o quindim, né? Mas, do ponto de vista do turismo, ter o quindim per se, vamos colocar assim, não é o suficiente. Eu tenho que transformar ele num atrativo, né? E daí eu tenho a outra mágica, né? Eu trago para vocês aqui um dos folders de divulgação da FenaDoce desse ano. A FenaDoce é um dos principais eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul. Ela é pautada na doçaria tradicional, né? E lembrando que os doces tradicionais de Pelotas, eles têm tanto registro no INPI em 2011, quanto o registro pelo IFAM em 2018. Né? Lembrando que a perspectiva do IFAM é de reconhecer e proteger a prática cultural. O INPI é uma lógica de reconhecer, a partir de indicação geográfica, né, nas 2 modalidades, indicação de procedência e denominação de origem, as qualidades desse produto. Né? Então, quem busca o INPI, um registro no INPI, busca também uma preservação de mercado, vamos colocar assim, né, de registro de uma forma de fazer associada a uma região e que tem uma finalidade de mercado explícita, porque você tem, inclusive, uma marca registrada. Agora, vejam só, vocês devem estar se preocupando, mas quindim é do Rio Grande do Sul? Tinha coco no Rio Grande do Sul? Né? Vejam que interessante, para a gente ver que, realmente, quando a gente acessa a alimentação, a gente acessa a cultura de um povo. Né? O quindim ele é um doce de origem portuguesa, existem várias variações portuguesas, ele está presente no sul do país, no sudeste do país, no nordeste do país, em vários lugares que tiveram a presença portuguesa, e, no caso do Rio Grande do Sul, da região de Pelotas, eles não tinham coco, eles não plantavam coco, não é uma planta que se adapta lá, mas eles trocavam por charque, né, nos vários caminhos e entrepostos de comércio que existiam no Brasil durante ali o período colonial e pós-colonial. Né? Então, vejam essa perspectiva, né, de que, quando a gente fala de comida, invariavelmente a gente vai estar falando de história e, claro, a gente também vai estar falando de pessoas. Pode mudar. Tá? Agora, vejam, né, como é que a gente fala do potencial do turismo gastronômico no Brasil. Ontem a gente teve a Rafaela, que trouxe vários dados aqui para vocês, né? E a reflexão que eu quero, na verdade, fazer é que, na verdade, a gente tem todo um conjunto de patrimônio culinário reconhecido. Né? Então, a gente tem os bens imateriais registrados pelo IFAM, a gente tem tantos os que são específicos da alimentação, mas também alguns que não são específicos da alimentação, mas que têm uma ligação importante. Quando a gente fala do Círio de Nazaré, no Brasil, por exemplo, que acontece no Pará, a gente tem que falar da maniçoba, né, que é um prato, inclusive, que é pouco conhecido pela gente aqui no Sul e no Sudeste. Né? Mas, por outro lado, também eu tenho o quê? Eu tenho a Feira de Caruaru, que tem um registro de lugar, né, que não é exclusivamente da alimentação, mas que tem toda uma vitalidade associada à alimentação. Eu tenho os bens imateriais reconhecidos pelo Estado, eu tenho os bens imateriais reconhecidos pelos municípios, né? Os engenhos de farinha foram reconhecidos como patrimônio imaterial pela Prefeitura de Florianópolis recentemente. Né? Então, geralmente, a gente traz os exemplos do IFAM porque eles são os mais icônicos. Mas a gente também tem todo um outro conjunto de patrimônios reconhecidos que a gente, às vezes, acaba não acessando. Né?
Claro, a gente tem as indicações geográficas, né, que são registradas pelo INPI, né, como eu falei, nessas duas modalidades, e as 4 cidades criativas da Unesco, aí com, né, outras cidades querendo se engajar. Mas eu quero que a gente observe que isso é só a ponta do iceberg, porque isso é só o que é reconhecido formalmente. A gente tem todo um outro conjunto de receitas, de práticas, de festas, de celebrações, de cidades que têm uma vitalidade gastronômica impressionante, né? Se você for pensar no Rio de Janeiro, tem alguns bairros do Rio de Janeiro que têm características muito próprias. São Paulo é assim. Eu quero sair à noite. O que você quer? Você quer um ambiente de barzinho? Você quer um ambiente de discoteca? O que você quer, né? Você quer uma comida típica? Então, vejam, né, na verdade, o que é reconhecido é apenas uma pequena fração do que o Brasil realmente tem a oferecer, né? Dentro dessa perspectiva, pode seguir, por favor, né, a gente tem que esse patrimônio, reconhecido ou não, ele pode ser operacionalizado de diversas formas. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos e queria chamar a atenção de um conceito que está ganhando destaque na literatura internacional, que são os foodscapes, ou as paisagens gastronômicas. O conceito de foodscape, ele às vezes é bastante amplo. Tem vários autores que trabalham esse conceito e também não tem um consenso, né? A gente vive um pouco essa questão da área. Mas é interessante, porque a ideia, justamente, dos foodscapes é essa paisagem da comida que tem a ver com a produção local também. Eu lembro que uma vez eu estava indo de Sorocaba para São Carlos, eu trabalhei um tempo em Sorocaba, e o motorista nos disse que tinha acontecido uma coisa muito interessante na semana anterior. Eu falei assim, o que foi? Ele estava levando alguns professores alemães para a UFSCar, e eles pararam na frente de uma plantação de cana-de-açúcar, porque tem muita cana-de-açúcar nesse caminho, para tirar foto, né? E ele achou aquilo muito estranho. Como é que uma pessoa para no meio da estrada para tirar foto num canavial? Mas eu já me peguei na Itália tirando foto numa alameda de oliveiras, por exemplo. Eu lembro de ter ido para a Espanha e ter ficado encantada com aquelas paisagens de cítricas prontas para serem colhidas no beiro da estrada. Então, vejam como é isso importante. E eu lembro de uma apresentação da Luana, que é filha do Ofir, e da Thelma, é doutora por aqui, ela falando do ver-o-peso. O ver-o-peso tem um cheiro, tem uma característica, tem vida, né? Não é simplesmente um mercado. E, claro, em vermelho, eu sei que não é propriamente um atrativo turístico, mas, inclusive, a Regina falou sobre isso na fala dela de abertura, que é a questão do souvenir gastronômico, né? Que é algo que está sendo cada vez mais utilizado. É claro que isso entra numa perspectiva, às vezes, de algumas barreiras sanitárias, mas vai ser importante, inclusive, no sentido da gente pensar, né, que também, para um alimento virar um souvenir gastronômico, você tem que promover todo um conjunto de alterações, né, ou adaptações. Pode seguir. Tá? Então, quando a gente fala dos benefícios do turismo gastronômico, e eu trago aqui uma imagem da Cajuína, né? A Cajuína ela tem um caso interessante, porque eles conseguiram o registro no IFAM e o registro do INPI no mesmo ano, né? Geralmente, há uma distância aí de um tempo entre um reconhecimento e outro, né? Que também é uma bebida maravilhosa. Eu adoro Cajuína, não sei se vocês gostam, pena que em São Paulo chega tão caro, né? Mas o que é interessante a gente observar? Então, você pode seguir, querido? Pode mudar. Quando a gente fala dos benefícios do turismo gastronômico, a gente fala, né, de ter alcançado ali o final da escada, um degrau alto da escada, onde a gente vai ter a valorização e preservação do patrimônio cultural alimentar, a criação de uma experiência cultural para o visitante, atração de investimentos, geração de emprego e renda, criação de uma marca para o destino, aumento da competitividade do destino, dentre outros benefícios. Agora, o que é interessante para a gente pensar é justamente que esse processo, né, ele também tem algumas armadilhas, certo? Então, o que a gente vê? Que esse, né, processo, que se bem planejado, bem executado, tem tudo para dar certo, ele também pode, né, acabar gerando alguns problemas, como a descaracterização das práticas e receitas para facilitar a produção, né? Porque, é claro, eu faço em casa de um jeito. Se eu vou fazer num restaurante, eu tenho que seguir todo um conjunto de normativas que aqui no Brasil são determinadas pela Anvisa, né? Então, eu tenho não só uma adaptação posso ter uma adaptação de processos, do ponto de vista higiênico-sanitário, mas também de utensílio, que é o velho problema das panelas de barro e das colheres de pau,
né? Mas o ponto é que, às vezes, de uma forma assim, objetiva, visando facilitar aquele processo de produção, algumas etapas são encurtadas. E daí você tem um resultado que não é o ideal. Eu estudei um prato no meu doutorado, que é o barreado, que é um prato típico do litoral paranaense, e ele tem que ter um cozimento lento, porque essa carne de boi é um prato do litoral, mas é a base de carne, tá, gente? Ela tem que se desfazer, né? Em alguns casos, as pessoas cozinham menos, e daí o que elas fazem? Elas desfiam a carne no pilão. Mas isso dá uma consistência completamente diferente do que você poderia esperar, do que seria adequado. Um outro ponto importante é a descaracterização das práticas, receitas e rituais para agradar o visitante. Às vezes, até por ingenuidade. Não, olha só, eu não vou fazer o peixe que eu faço, porque eu acho que esse pessoal que vem de fora deve gostar assim, de uma alcaparra, de um creme de leite, e a pessoa começa a colocar ingredientes a partir de um imaginário do que ela acha que o turista vai gostar. Tá? Ou ainda, também, às vezes, por uma questão de perceber que aquele prato, daquela forma, ele não sai tanto, ele não vende tanto, e daí você começa a colocar menos pimenta, a colocar menos coentro, a colocar, né, uma série de alterações que podem realmente resultar numa coisa que é um outro prato, não é aquele tradicional, aquele original. A invenção das tradições instantâneas. Na década de 90, quando a gente tinha o Programa Nacional de Municipalização de Turismo, e eu ainda morava no Paraná, algumas cidades começaram a criar prato típico por decreto. A partir do dia tal, o prato típico do município tal é esse, ele tem essas características, e a gente tem uma festa, que é a festa tradicional do prato, que tem 10 dias, e foi inventado, né, num concurso. Então, isso também ocorre. Eu tenho algum problema com esses pratos? Não tenho nenhum. Eu sou super afim, sou super partidária da criatividade. Só que daí você não vende como tradicional. Daí você não cria uma história irreal de ligação daquele prato com aquela localidade. Tá? A alteração dos hábitos alimentares dos moradores locais, e vou comentar essas duas questões juntas, que às vezes isso se dá, inclusive, por uso predatório de ingredientes. Né? Eu lembro que eu assisti uma palestra sobre a questão do uso do açaí, de algumas comunidades ribeirinhas que estavam deixando de comer o açaí para colher e vender. Então, essa é uma perspectiva importante. Pode seguir, por favor. Tá? Dentro dessa lógica, a gente tem, né, todo um conjunto de desafios. Quando a Rafaela estava apresentando ontem, né, o programa, eu pensei, é muito complexo, porque você, inclusive, trabalha com escalas de produção muito diferentes. Né? Você tem tanto eventos que atendem, sei lá, recebem ao longo de 3 dias não sei quantas mil pessoas, até o microprodutor, que tem um restaurante super pequeno. Então, realmente, esse é um contexto muito complexo. Pode seguir, por favor. Mas eu separei alguns para a gente pensar. Né? Daqui a pouco vocês vão ter toda a experiência do Ofir, então eu vou falar rapidamente. Né? Mas uma questão importante, é claro, vinculada à questão da sustentabilidade ambiental. E quando a gente fala dessa questão, a gente fala de uma preocupação com toda a etapa produtiva, toda a escala de produção do próprio alimento. A gente fala também do uso de ingredientes, do uso de agrotóxicos, de questões relacionadas à energia, economia de energia elétrica, né, o próprio gás, a questão do lixo, da água, o uso, né, ou o destino adequado de lixo, né, que também é um problema, e a própria questão do desperdício. O desperdício não é só o que o turista colocou no prato e não comeu. Né? É a parte do alimento ou do ingrediente que você joga fora porque você não tem precisão de corte, porque você não tem treinamento, né? Porque você porcionou errado, porque você não fez uma engenharia de cardápio adequada, ou muitas vezes porque você comprou sem saber você comprou de forma indevida ou até mesmo não soube armazenar. Então, essas questões elas são bastante importantes. Né? Pode seguir. Outra perspectiva é a questão da sustentabilidade social, né? Pensando, inclusive, aí numa própria escala de produção de alimentos, né? De você valorizar o pequeno produtor. E também, claro, e a gente estava conversando sobre isso, e a fala do Ofir vai contribuir muito nessa discussão, que é o protagonismo da comunidade. Porque é diferente quando você tem um chefe de uma região, né, falando e pensando aquela gastronomia e divulgando aquela gastronomia. Quando vai um chefe do Sul e do Sudeste e divulga essa gastronomia, ele está fazendo um excelente serviço, mas, veja, é um outro olhar.
né? Então, eu acho que, do ponto de vista da questão social, o protagonismo das comunidades é fundamental. Inclusive, nessa lógica de tentar capacitar para que as pessoas possam empreender e atuar no setor. Muitos restaurantes que vocês conhecem fecharam na pandemia. Eu conheço vários restaurantes em São Paulo que fecharam. Sabe por que muitos deles fecharam, inclusive? Porque, naquele período que eles ficaram sem receita, muitos deles perceberam que o negócio não era viável. A pessoa não tinha noção do quanto era lucro, né, no sentido de que havia um problema, inclusive, de entender a natureza financeira e o fluxo financeiro do estabelecimento. Então, muitos restaurantes que achavam que tinham saúde financeira, quando eles ficaram o primeiro mês fechados, eles descobriram que não tinham, que era, na verdade, um negócio insustentável e que, muitas vezes, o próprio empresário não se dava conta. Então, essa formação para empreender, ela também passa por uma questão de como gerenciar esse negócio, né? E, claro, dentro dessa perspectiva, buscar um incentivo a toda a cadeia produtiva e a todo o sistema social alimentar, né? Além de reverter os impostos. Só um comentário. Se você trabalha com gastronomia típica ou tradicional, esse incentivo à cadeia produtiva local, ele vem naturalmente, porque você vai usar ingredientes locais. Você não precisa comprar a alcaparra que vem de não sei de onde, né, ou o creme de leite que não é fabricado ali. Então, esse é um ponto importante. Pode passar. A sustentabilidade cultural, ela vem justamente dentro dessa perspectiva, né, de tentar fazer com que essas práticas mais tradicionais possam continuar existindo. Então, essa é uma imagem, né, tirada de uma reportagem sobre esse reconhecimento dos saberes e práticas tradicionais associados ao engenho de farinha. A professora Yolanda Flores, que é da casa, tem todo um conjunto de estudos sobre as casas de farinha também de Santa Catarina, né? E, dentro dessa perspectiva, então, o que acontece? A questão da sustentabilidade cultural, ela vai tanto no viés de permitir que essas coisas continuem acontecendo, mas também numa educação patrimonial que envolva as duas pontas, né? Tanto as comunidades para saber o que elas têm, mas também a própria perspectiva do turista, justamente para tentar evitar essas descaracterizações. Pode seguir. Uma outra questão que ela é importante é a questão econômica. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito de falar da questão econômica, né? Mas o turismo, ele também existe para mudar vidas e ele é uma atividade econômica, isso é indissociável, né? Se nós formos pensar, a sustentabilidade econômica ela está ligada com todos os outros eixos de sustentabilidade que eu já comentei, né? E envolvem situações muito específicas de planejamento, de gestão, de operacionalização, de divulgação e venda, e, inclusive, no sentido de capacitar aquelas pessoas para empreenderem, né? Então, a ideia, numa localidade turística, é que as pessoas, os moradores locais, não sejam simplesmente os funcionários da cozinha, sejam também os donos dos restaurantes, né? Que não apenas trabalhem nas pousadas, mas tenham as suas pousadas. Então, isso é também uma questão importante. Eu já estou finalizando aqui, né? Outra questão que é fundamental é a questão de exercitar a criatividade. Quando a gente olha para o sul do país, tem uma atividade de turismo gastronômico que se sobressai, que é o enoturismo, né? A gente tem um polo muito importante. Vocês já fizeram enoturismo? Antes de ter filho, era uma das minhas atividades preferidas, né? E qual é o ponto? A questão é que, quando você vai para uma localidade que trabalha com enoturismo, você se prepara para conhecer um grande número de vinícolas e fazer um grande número de degustações. Só que tem um problema. Muitas delas oferecem um produto muito parecido, né? Então, eu vou lá, eu entro, eu assisto uma palestra que é muito parecida com a palestra anterior, e assim sucessivamente. Chega uma hora que parece que você está vendo o mesmo filme com atores diferentes, né? Então, claro, não é criar algo que não tenha nada a ver com você, que não tenha nada a ver com a sua comunidade, mas é pensar se eu não consigo oferecer o que eu tenho para oferecer de uma forma mais engajadora, mais atrativa, mais diferente. É claro que vai ter que ter o tour básico, mas será que eu não consigo pensar em desenvolver um tour para especialista, um tour com perfis diferentes, para que, de repente, eu, que já tenho assistido 4 tours semelhantes de turismo gastronômico, não possa chegar, de enoturismo, perdão, não possa chegar naquela vinícola e ter um produto diferente me esperando?
Então, a ideia da criatividade é isso, é sem perder a nossa essência, mas tentar, né, a partir desse reconhecimento do que é único, pensar outras formas de ofertar uma experiência para esse turista. Tá? E quem que é responsável? Pode seguir. Ah, meu Deus, todo mundo. Ah, meu Deus, todo mundo. Né? O poder público, em diferentes esferas. O poder público não faz nada sozinho. Né? Muitas das experiências, inclusive bem-sucedidas no exterior, têm um aporte público e privado, ou às vezes até mesmo só privado. Então, o poder público ele cria um ambiente e, né, propício para que o mercado se desenvolva. A comunidade local, e quando a gente fala de comunidade local, tem um problema, que é a visão romântica da comunidade local. Eu vou ser sincera com vocês, antes de trabalhar com turismo em comunidades locais, eu tinha uma falsa ideia de que comunidade local é assim, é todo mundo com os mesmos interesses, todo mundo se adora, todo mundo vai olhar para o mesmo lado, e não. Né? Então, quando a gente fala de envolver a comunidade local, é fazer isso olhando para os diferentes interesses que eles têm, porque eles têm diferentes interesses, né? É tentar pensar, inclusive, nesses diferentes agentes que constituem essa comunidade local, né? Desde os líderes comunitários aos empresários, por exemplo. Os visitantes, porque é lógico, a gente precisa deles, sem visitante não tem turismo, né? Mas você também tem que ter um trabalho não só de divulgar aquilo que você faz de forma adequada e criar as expectativas corretas nas pessoas que vêm nos visitar, mas também pensar aí nessa perspectiva de atender públicos com diferentes perfis e diferentes motivações também. Fiz uma brincadeira sobre a questão do enoturismo. As minhas viagens hoje com 2 crianças são completamente diferentes das minhas viagens sozinhas com o meu marido. E eu continuo querendo viajar, mas eu preciso consumir produtos diferentes. Tá? E, claro, por último, a nossa cutucada em nós mesmos, né, que é o papel da academia. Né? Nessa perspectiva de professores e alunos envolvidos tanto na formação profissional quanto ao desenvolvimento de pesquisas na área. A gente sempre é provocado, né, diante da necessidade de aproximar aquilo que a gente faz da universidade da realidade prática. Né? E, se nós formos ver, a gente precisa muito realmente quebrar essas barreiras, inclusive para a gente conseguir desenvolver as nossas pesquisas e nos desenvolver como pesquisadores. Eu costumo dizer que, quando eu olho para os meus primeiros artigos sobre turismo gastronômico, eu era quase ingênua, né? No sentido de que, numa época em que quase não se falava sobre turismo gastronômico no Brasil, geralmente, quando a gente publicava, a primeira parte do texto era para mostrar que era importante. Primeiro, que existia, e segundo, que era importante. Eu acho que a gente já está conseguindo entrar numa outra fase, que é tentar pensar criticamente e tentar apontar, inclusive, o que não dá tanto certo em algumas experiências para que a gente possa tentar melhorar. E daí, não sei se vocês conhecem, pode passar. Eu vou pedir desculpas porque eu vi que desconfigurou, mas vocês sabem o que é isso? Tem 2 que estão destacados, olha só. Uma floresta de sabores da gastronomia do Amazonas e seu papel no incremento do turismo. Território, criativo e gastronomia, uma análise da dinâmica das relações socioespaciais em cidades históricas brasileiras. Memória afetiva alimentar, avaliação das experiências e sua relação com a perspectiva de moradores e turistas. O patrimônio alimentar do povo xerente e suas interfaces com o turismo étnico indígena gastronômico. Vocês sabem o que é isso? Da onde? Daqui. Tá? Tem 49 teses no site, provavelmente, talvez até tenham mais defendidas, 10 são sobre turismo gastronômico, fora outras que têm temas que poderiam contribuir. Tem 2 que estão destacadas, que é o trabalho da Luana de Souza Oliveira, né? Acho que o Ofir conhece, é a filha dele, né? E o trabalho do Baus, que, inclusive, foi mencionado quando ele veio aqui subir. O programa da Univale, gente, é o programa que mais produz pesquisas sobre turismo gastronômico. Tá? E eu falo isso é reconhecido, não é demérito de nenhuma outra universidade, é mostrar realmente a força de vocês. Você pode passar para o próximo slide? E essas aqui, peço desculpas novamente, o pessoal desconfigurou.
a importância do título Cidade Criativa Unesco no campo da gastronomia no turismo em Florianópolis, análise das contribuições da governança para o turismo gastronômico no município de Pomerode, produtos coloniais, potencialidade para o desenvolvimento do turismo gastronômico em Nova Tentro e a percepção da qualidade pelo enoturista em vinícolas da região metropolitana de Curitiba, elaborações gastronômicas com base em ingredientes de produção regional, e assim segue. Tem um trabalho sobre Bean to Bar, né, que é aquela nova abordagem da transformação da produção de chocolate, onde o produtor rural faz o seu próprio chocolate. A gente tem outro estudo sobre enoturismo, a gente tem outro estudo sobre gastronomia étnica, tem um estudo sobre o regime de trabalho com a qualidade de vida dos profissionais de restaurantes. O que isso tem a ver com turismo gastronômico? Tudo, né? E um último aqui, a culinária local como recurso ecoturístico, estudo de caso na região do Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí. Marie, o que é isso? Dissertações defendidas aqui no programa. Mas só tem 10, porque eu peguei só as que foram defendidas a partir de 2019. Então, vejam, pessoal, vocês têm uma produção muito grande na área. Então, quando a gente fala, inclusive, dessa questão da aproximação, é também olhar para tudo que já está sendo feito. É isso. Obrigada. Peço desculpa se eu passei do tempo. Obrigado, Marie. Passo a palavra rapidinho para o chefe Ofir. Nós conversamos brevemente, né, Ofir? Essa não é a titulação que ele mais gosta, né? Pode nos falar aí do que você gosta de ser chamado? Eu sou chamado como Van Bode, artista. Eu pintor. Porque tem o Van Gogh, eu sou antagônico do Van Gogh. Na minha história, eu comecei a pintar. Então, vamos para o patrimônio culinário e turismo gastronômico. Quando a gente fala de turismo gastronômico, nesse caso, que é o meu, é a originalidade dos fatos. A culinária da Amazônia ela tem, por característica, a sua identidade única. Ou seja, hoje, essa culinária ela literalmente representa o Brasil. Dentro desse contexto, logicamente, nós vamos falar principalmente do molho mais antigo brasileiro, que é o molho arubé. E o arubé, ele é um concentrado de tucupi que os índios já utilizavam na preservação das caças. E a sorte me trouxe, a partir de uma amiga minha, ela me falou desse molho, que ela conheceu pessoalmente no Amazonas, e eu imediatamente me apaixonei pelaquela ideia e fui atrás do arubé. E hoje, o arubé, ele passa por nossa história. A minha filha, depois, durante o doutorado, ela conceituou num evento aqui na Univale, de que o arubé realmente hoje é um estudo e prevalece como uma grande culinária. Essa culinária, hoje, ela é mundialmente reconhecida, e o arubé principalmente, porque ele foi comparado com as grandes mostardas europeias. Isso quer dizer o quê? Que a nossa cultura é milenar tanto quanto qualquer outra cultura mundial. Apenas que o mundo dos vencedores, aí diríamos dos europeus, traz essa culinária a partir da técnica francesa, técnica italiana, e nós nos esquecemos das técnicas nacionais, das técnicas milenares do povo brasileiro, do povo de origem. Em cima disso, na minha história, eu fui atrás disso. Enquanto estava buscando as tecnologias, eu fui atrás da nossa cultura. Até porque eu aprendi com um grande geógrafo chamado Milton Santos, que ele dizia, quem tiver sua cultura, guarde-a, porque é a diferença do futuro. Quem tem cultura, guarde. E a Amazônia veio sendo guardiã. Ontem nós falávamos aqui, ou no primeiro dia, das perdas das culturas, que alguém cobrou, mas não tem nada de Santa Catarina. Tem. Incrível que pareça, a farinha de piracuí, ela inicia aqui em Santa Catarina, que era com o piracuí feito a partir da tainha. Hoje, quem detém essa técnica é lá na Amazônia, a partir do acaribodó. E o acaribodó e o tamatá, que são os peixes cascudos, que faz a diferença. Porque a tainha ela é um processo,
ela tem que ser assada ao longo do tempo, para ele tirar, vamos dizer, toda a água que contém na carne do peixe. E ele seca e depois faz uma farinha. E nós hoje fazemos o famoso bolinho de piracuí. E, no entanto, aqui foi perdido. Então, nós começamos com o patrimônio cultural, e aí eu vou me dirigir para cá. Caboclo nascido no Amapá e criado no Pará. Isso é um fundamento que eu estou colocando. Por que eu coloco? Eu venho de um estado onde eu nasci, mas, porém, não fui criado lá. Eu fui criado em Bragança do Pará. Eu saí da borda do Amazonas e fui para a borda da floresta. Que floresta é essa? Pouca gente sabe que temos uma floresta de manguezais. Se fala muito na floresta amazônica, mas a floresta dos rios. No entanto, nós temos uma floresta dos manguezais. Nós temos 700 quilômetros de costa dos manguezais, os quais estão sendo degradados. E o nosso trabalho, a nossa proposta, é justamente essa: como nós podemos preservar os manguezais. E aí vem a importância dessa culinária. A culinária, ela é um fator primordial para a preservação de uma cultura, para a preservação de uma sociedade, inclusive para a preservação, no nosso caso, da floresta. Porque a culinária amazônica, ela vem da floresta. No momento que a floresta acaba, acaba-se a culinária. Os peixes são originários da floresta, os quelônios são originários da floresta, e por aí as caças são originárias da floresta. Hoje, no meu trabalho, eu preciso fazer, aí eu brinco, até uma seção Paraguai, porque eu tenho que fazer prato de caça falsa. Não é permitido mais eu utilizar a caça que eu comia. Aí eu tenho que fazer uma caça de uma anta falsa. Aí como é que eu consigo fazer uma caça de anta? Claro que eu comi anta para poder saber qual era o gosto. Ah, mas o senhor matar? Claro. Claro. Nós comíamos anta, nós comíamos jacaré, nós comíamos cobra, nós comíamos jabuti, nós comíamos toda essa questão que são utilizadas. E técnicas. São técnicas para fazer isso. Na Amazônia são muitas técnicas conhecidas. Por exemplo, o assado. Ele muda de nome, nós vamos chegar lá ainda. Aí nós colocamos ali no terceiro caso que a minha filha colocou, o introdutor da cozinha da Amazônia na Europa. Como nós conseguimos levar essa cozinha da Amazônia para a Europa? Essa é uma grande pergunta. Porque a culinária francesa é técnica. A culinária francesa é apresentação, é beleza, é gosto também, para os franceses. Muita manteiga, muita gordura, muito tudo. É uma tradição, é uma cultura milenar, tanto quanto. E a nossa é diferente. A nossa vem da mandioca. A cultura gastronômica brasileira do Brasil, ela vem de origem da mandioca. Tanto que Pedro Vaz de Caminha, a primeira carta, quando ele escreve a primeira carta, ele disse: ei, lá os caras comem farinha de pau. Que farinha de pau é essa? É a mandioca. E se utiliza a folha, inclusive, que é veneno puro. Por ser veneno, e aí é justamente que me deu a condição de fazer uma grande dinâmica de marketing em cima da nossa cultura. Baseada em quê? Na cultura dos japoneses. Eu sei que lá em Kobe, os japoneses, quando vão casar, vão lá para comer baiacu para ver se vai morrer ou não. Claro que ele não vai morrer porque ele tira o fígado. Tirou o fígado onde está o veneno, o cara não morre. Mas é gastronomia. E ele sabe faturar em cima dessa gastronomia, porque vai morrer. Baseado nisso, eu busquei a Bíblia para vender maniçoba para os franceses. Como a Bíblia? A Gênese. A Gênese. Quando Deus fez o mundo, todo mundo sabe, foi em 6 dias. A maniçoba também. No 7º, Deus descansou. A maniçoba também. No 8º, ele comeu e gostou. Foi um sucesso. Todos os franceses faziam fila para comer o quê? O prato que Deus fez. E mata. É veneno puro. Eu utilizava essa questão. Ah, meu senhor, eu digo, se manger, morre. Já vai morrer imediatamente, porque é um veneno muito forte.
Em cima disso, eu digo, porém, Deus, na sua sabedoria, nos ensinou a tirar o veneno. Como é que se tira o veneno? Cozinhando. É ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é volátil. No cozimento, ele logo sai. Aí, logicamente, que tem aquela condição da criação, da imagem. Ferveu, saiu, mas a gente diz que tem que ser 6 dias para tirar o veneno completo. Nada disso. Para fazer a maniçoba, os 6 dias são para amolecer a folha. E tem um processo de cozimento. São 6 dias, literalmente, para fazer o prato. No primeiro dia, para tirar o ácido. No segundo dia, para você engraxar a folha. Como é que se engraxa a folha? Gordura. Aí colocamos o famoso tocino e por aí afora. Só no 5º dia é que se coloca as carnes propriamente ditas. E ele vai cozinhar o dia inteiro aquela carne. Por quê? Ele tem que descansar no 6º dia, no 7º dia. Justamente para penetrar toda essa condição. Aí quando você come, é o sonho. Realmente é algo inacreditável e indescritível sabores. Aí eu diria para vocês, só o dia que vocês provarem uma maniçoba. Também tem um detalhe, é ame ou deixa, porque não é todo mundo que se propõe. No Pará tem uma questão seguinte, tem uma grande festa chamada do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E aí vem um fundamento da gastronomia. Por que que o Pará tem essa condição de responder pela uma grande cultura gastronômica? Porque assim nós a temos. Por exemplo, no Círio de Nazaré se mata 2 milhões de pato, se consome 8 a 10 milhões de litros de tucupi, se come 10 toneladas de folha de mandioca. Ou seja, são quantidades expressivas de uma cultura. E essa cultura gastronômica, ela atrai o cliente. E eu, no meu trabalho, eu trabalhei justamente isso, como trazer esse cliente para dentro desse conhecimento. Agora, isso, logicamente, a partir da culinária e da nossa tradição. Como eu fui reconhecido em Paris, quando eu voltei para Belém, eu entrei numa de estudar realmente essa cultura, porque eu entendia que era um fundamento. A cultura para a culinária ela é fundamental, mas é muito fundamental, esse conhecimento. Por quê? Ele quer conhecer a história também. Ele não quer só comer. Quando ele vai na Amazônia, ele não quer só, ele quer saber esse processo. Por quê? São técnicas diferenciadas. São técnicas que nem os outros têm. E aí nós temos como pesquisador e professor de cultura alimentar amazônica. Esse eu diria que seria o nosso trabalho. Vamos passar, por favor. Aqui nós estamos falando de patrimônio culinário amazônico, técnicas. Justamente aqui nós estamos falando do quê? De um avoado ou piracaia, ou triscado. De acordo com a região, ele muda a técnica. Aqui o avoado é o quê? Ele faz uma fogueira, como qualquer um, e assa o peixe numa certa altura. Aí dá-se o nome de moquém. É a técnica amazônica para o assado, chama-se moquém. Por isso a palavra vem de moqueado. E aí ele pega o peixe e coloca, na praia já é avoado, é diferente. O fogo é feito no chão e o peixe tirado do mar ele come. Aqui, nesse caso, ele já é em Santarém, já é outra técnica. Então, cada região da Amazônia tem suas técnicas de cozimento. Os nossos ingredientes também são um pouco de... Se você ver lá na ponta, aquilo é pirarucu. Porque nós sabemos secar o pirarucu também. Isso foi aprendido, logicamente, essa seca do pirarucu, com os portugueses, que eles já pescavam o bacalhau, e na Amazônia eles também pegaram o pirarucu, tanto que se diz que o pirarucu é o bacalhau da Amazônia, porque vocês sabem que bacalhau não é o peixe, mas sim a técnica. Vamos passar, por favor. Prato e uso dos ingredientes e técnica. Aqui você está vendo, são os beijus. Bragança é conhecido pela sua tradição dos beijus. É uma cidade centenária, nós temos 400 anos de história, porém, nós vivemos ainda algumas coisas muito interessantes.
A panela de barro é produzida ainda lá, a nível Tupinambá. Isso é uma preocupação nossa, inclusive, professores, porque são técnicas que estão acabando. Se nós não tomarmos conta, se nós não nos preservarmos, isso será perdido. Nós estamos na última geração. E isso eu digo para vocês, é fundamental essa preservação cultural, nesse caso, principalmente da produção de panelas de barro de fundo cultural Tupinambá, que os índios descem do Nordeste e vão bater em Bragança, nas margens do rio Caeté, aonde a minha filha Luana nasceu no bairro chamado Aldeia. Hoje ela é índia batizada pela tribo de Xerentes e recebeu o nome indígena de Ualapiti, que significa lua. Ou seja, que muito nos honrou esse trabalho. Ali os utensílios e a panela de barro que a gente fala de Vila Quiera. A Vila Quiera porque justamente era o nome onde Bragança nasceu. Aí depois se tornou Vila Quiera porque tinha sido e que não era mais. Logicamente, por isso que é Vila Quiera. E nós temos uma tradição milenar. É uma cidade que preserva a sua cultura gastronômica. Por isso, Bragança tem uma importância muito grande no fundamento sociocultural da gastronomia do nosso estado e do nosso país, aonde está na borda justamente dos manguezais. E é lá que a nossa luta e a nossa proposta que nos traz aqui, de como nós podemos preservar esses manguezais. Passa pelos senhores, passa pela gastronomia principalmente. Por quê? Na minha cabeça, quando eu estudo gastronomia, vou buscar, o mundo muda a partir da gastronomia. Os senhores, melhor do que eu, sabem, a gastronomia que muda a história do mundo. O mundo evolui a partir da culinária. Para o homem à lua, ele precisa comer. Então, há uma tecnologia hoje de alimentação, mas nós não queremos chegar na lua, nós estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui na Amazônia. E um fundamento muito importante que é preciso saber, que se nós não preservarmos, os manguezais estão acabando. Os manguezais estão acabando. Eu estou segurando aqui, isso aqui não posso abrir as duas mãos, mas são duas dessas. Os caranguejos, na minha época, tinham 2 palmos, 25 a 40 centímetros. Hoje só tem um. Se nós não cuidarmos, eu tiro a outra mão. Quando eu tirar a outra mão, sabe o que vai acontecer? A Amazônia acaba e o mundo junto com ela. Incrível que pareça, por quê? Pouca gente sabe que nós temos 700 quilômetros de manguezais. Se produz toneladas e toneladas, nesse caso, no tempo eu aqui me esqueço o nome, do Suatá, é quando o caranguejo sai para a procriação, e aí dá-se o nome de Suatá, que são nas primeiras chuvas. O que é que acontece? Ele despeja no mês de março, as águas grandes, no equinócio, ele joga toneladas e toneladas de ova de caranguejo no mar. Porque o caranguejo, ele só aparece 4 anos depois já em forma de caranguejo. O caboclo antigamente achava que era um milagre. Realmente é um milagre, não tenha outra. Agora imagine essa quantidade de milhões de toneladas de caranguejo, o tanto de alimento para os peixes. Isso gera uma cadeia alimentar como sem igual. E a Amazônia tem essa condição, precisa saber do que lá está acontecendo. Mas você chega na Ilha do Marajó, por exemplo, e vai ver milhares e milhares de peixes morrendo. Aí diz assim, mas estou perdendo esse peixe. Não, é a natureza. Por quê? Aquele peixe vai morrer nas primeiras chuvas de fevereiro, nasce os filhotes de peixe, no caso os alevinos. O que é que vai acontecer? Aquele peixe que morreu é a farinha de peixe do alevino que nasceu. E assim é a cadeia alimentar na Amazônia. E isso precisa e tem que ser preservado. Se não for preservado, o mundo acaba. E não vai demorar muito. Porque, de acordo com os estudos, nós só temos 30 anos para trabalhar a preservação do caranguejo. Porque 30 anos depois, se ele cair em declínio, como veio caindo, nós vamos... Aí alguém diz, mas tem um defeso. Mas ninguém come a fêmea. Sim, ninguém come a fêmea, é proibido. Mas não tem macho para cobrir a fêmea.
porque ele não está mais atingindo a maturidade para fazer a cópula para que produza os alevinos futuros do caranguejo. Então, é justamente disso que nós falamos, do nosso patrimônio culinário alimentar. Nós temos um patrimônio excepcional, porém, sofre perigo de extinção concreta. E hoje a minha voz aqui, o meu trabalho aqui, que eu quero agradecer aos senhores, de nos dar a oportunidade de realmente falar e de realmente dizer, agora, como caboclo que sou, temos política, sim, para a preservação do meio ambiente. E vocês sabem qual é? É simples, chama-se educação. Educação. Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta plantar mangue, não adianta isso aqui. Por quê? A destruição vai continuar. Porque há uma incidência muito grande sobre essa coleta. Se nós tivermos uma coleta organizada, programada e direcionada, claro que a comunidade ganha dinheiro, a comunidade preserva e o mundo vai comer caranguejo como ninguém. Vocês, por acaso, conhecem sopa de caranguejo? Não. Sopa de caranguejo é lá no Pará. Algo incrível. Um dia eu terei a oportunidade de vir aqui fazer com os senhores uma sopa de caranguejo para vocês terem ideia o que é uma sopa de caranguejo. Muita gente pensa, mas sopa, sim, é sofisticada, é saborosa, é inigualável. Por quê? O Pará tem sua cultura dinâmica. Pouca gente sabe que nós temos cultura árabe, nós temos cultura judia, nós temos cultura africana, nós temos cultura indígena. O Pará é um país diferenciado. O Pará é um país. Nós já fizemos as expedições, pode passar, por favor. Peixe-a-capitoa. Eu gostaria de comentar esse lance. Por que peixe-a-capitoa? Justamente nós falamos da nossa história, da cultura. E essa culinária, ela tem esse fundamento, ela serve para isso, para fundamentar uma cultura. Pouca gente sabe que nós temos a maior manifestação afro-amazônica no mundo. Pelo traje vocês tiram, é um traje africano, de origem africana. E eu fui até o Marrocos justamente para ver, porque lá as danças são a partir das rabecas. E eu fui lá para ver como é que isso... Aí diríamos, como isso ocorreu. O que é que nós imaginamos? É de que os portugueses foram dominados pelos árabes e os portugueses trouxeram a cultura árabe para a Amazônia. E lá, durante a escravidão, os senhores permitiram que na festa de São Benedito, 26 de dezembro, eles se vestissem da forma que gostavam, no caso, se enfeitavam com essas penas, etc. e tal, e iam dançar em homenagem aos seus senhores. E isso tornou-se uma tradição de 250 anos. E o peixe-a-capitoa é justamente uma homenagem. Aí eu diria na minha história. Porque um dia, eu já casado com a minha esposa, nós não tínhamos filho. Um amigo nosso fez uma promessa para São Benedito, que se eu acreditasse, que eu acreditasse, e que ele rezaria e pediria para São Benedito. Ou coincidência ou não, 3 meses depois a Luana estava concebida e hoje é doutora em turismo e hotelaria, que muito nos honra. O que é que eu quero dizer com isso? A partir disso, nós temos uma devoção com o santo e o meu trabalho foi dedicado à culinária. E aí, o que é o peixe-a-capitoa? É o arubé. É justamente uma cultura milenar de Bragança também, mas com uma tradição africana de origem indígena e com conceito, logicamente, de técnicas portuguesas. Então, nós conseguimos trabalhar um peixe, tanto o peixe-a-capitoa, e depois eu vou apresentar para vocês o retumbão. E o retumbão foi um prato que me levou da aula na Universidade de Coimbra para os doutores de Coimbra. De que forma? Aí é que eu falo da importância da nossa culinária, dessa cultura gastronômica, que é muito forte na Amazônia. O prato que eu fiz 2 pratos sob júdice que eu estava. Eu fiz um porco no molho do bacuri. O que é o bacuri? O bacuri é uma planta, é uma fruta com gosto de flor,
perfume maravilhoso, um negócio espetacular. Na época, só quem comia esse porco, esse bacuri, era o rei de Portugal, já no Brasil, a família imperial brasileira, que mandava buscar em Bragança, e eles comiam. E eu fiz esse prato, já internacionalizando ele com ervas e etc e tal, e a doutora disse, esse aqui dou-lhe 9, porque tem um gosto mundial. E esse aqui eu dou-lhe 10, porque tem um gosto de Amazônia. O outro prato era farinha de tapioca com leite de castanha do Pará. É algo, aí eu vou falar para vocês, é um absurdo. Porque a castanha do Pará, ela possui o seu leite, ela tem um creme de leite. Ela é um creme de leite. Eu não preciso de creme de leite. Eu pego a castanha, o leite da castanha e ponho no meu prato. O leite do coco, eu só uso se for original. Ou seja, como original, eu tiro o leite do coco para fazer o meu prato. Por isso a diferença. Nós não trabalhamos a ideia do industrializado. Por quê? Eu não consigo fazer um prato como o peixe, o retumbão, com leite de coco em garrafa. Até faço. Aqui hoje eu estou convidando meus amigos e vou fazer, já dei a receita. Vou fazer com leite de coco de garrafa e tem que ficar bom igual o outro. Aí é onde entra a técnica do conhecimento do cozinheiro. Isso já é outro departamento. Vamos passar, por favor. Arubé, é aquilo que eu falava para vocês do arubé. Por que o arubé para nós é fundamental? Porque é o fundamento da culinária brasileira. É o fundamento da estrutura brasileira na sua essência da gastronomia. É o molho pré-cabralino mais antigo, os quais os grandes cientistas que foram, e aí isso é preservado na Amazônia, incrível que pareça, quando eles provaram, eles disseram, isso aqui é mostarda francesa. Aí o cara disse, não é mostarda francesa, isso aqui é Amazônia, aqui é tucupi, é diferente de mostarda. Agora, o sabor é algo que eu iria trazer para vocês, inclusive, que a minha ideia era mostrar para vocês, aqui durante a nossa palestra, vocês provarem. Infelizmente, me barraram no aeroporto, que nós estamos falando o quê? De que isso tem que ser resolvido, porque os pequenos produtores não podem exportar seu produto. Tem que ter rótulo, tem que ter isso, tem Anvisa, tem uma... E aí o pobre coitado, como é que a nossa cultura vai ficar? Essa é uma pergunta também que a gente precisa, já foi levantada e que precisa ser contextualizada. A senhora que trabalha no turismo, eu lhe peço, leve isso para dentro para a gente pensar por quê. É fundamental. O caboclo não pode botar, eu não posso trazer o beiju porque não tem rótulo. Eu não posso andar porque não tem rótulo. Então isso é impossível, isso não pode acontecer. Nós estamos perdendo a nossa essência. E o caboclo amazônico, por exemplo, o açaí hoje é trabalhado pelas grandes indústrias. Hoje, claro, tem que ter o avanço técnico, sim. Eu concordo plenamente, tem que ter o conhecimento, tem que o mínimo possível de possibilidade de doenças, é uma questão de lógica. Mas as coisas também não podem ser exageradamente nessa condição, até porque o pobre coitado que trabalha o pequeno indústria, ele também vai trabalhar dentro de um padrão de saúde, de higiene, etc. e tal. Não é por isso que ele tem que ter um rótulo, tem que ter um CNPJ, ou seja lá o que for. Tapioca-cá, isso é outro... Eu estou mostrando para vocês a ideia da nossa concepção turística gastronômica. Tapioca-cá, o que é que acontece? O tacacá, muitos de vocês já ouviram falar. E aí tem uma música que dizia, tacacá não é comida, mas também não é bebida. Ninguém sabe o que ele é, ninguém sabe o que ele é. Eu disse, eu vou fazer o tacacá, comida. Aí eu fiz o tapioca-cá. O que é o tapioca-cá? É o mesmo tacacá numa outra concepção técnica. Não se usa as técnicas para fazer os molhos, para isso, aquilo, outro. Eu usei a técnica para fazer o tapioca-cá. Porém, tem um detalhe. Aí vem a técnica. O caboclo que vende tapioca, Belém é vendida tapioca nas praças. Antigamente era servida na folha da bananeira. E você come aquela tapioquinha, é diferente do que vocês comem aqui, a tapioca. A nossa é molhada no coco.
E quando você põe na boca, ela dissolve. Aí é que está a técnica. O que é que ele faz? Ele pega aquela tapioca e vai colocando e faz um monte, e depois ele pega o guardanapo e enrola ele. Aquela tapioca por 3 horas. O que é que vai acontecer? Um cozimento em baixa temperatura. Quando tu joga o líquido em cima, ela derrete. Baseado nisso, eu fiz o Tapiocacá, que foi uma festa para os 400 anos de Belém. Então, esse é o nosso trabalho, de trazer as técnicas que sempre foram usadas e trazer, por exemplo, para a modernidade. Não, mas é um conhecimento novo, de um aprendizado que vocês podem... Por quê? O que é que eu penso? Qual foi a ideia do Tapiocacá? No norte se usa muito aquela famosa torta americana. O que é uma torta americana? Pão de forma com maionese, creme de leite, aquela coisa toda, vai fazendo. E lá se usa muito em aniversário, em festa, etc e tal. Aí eu digo, eu vou fazer a mesma coisa, a mesma técnica, porém com tapioca. E aí demos o nome de Tapiocacá e lançamos em São Paulo, junto com as boeiras, e que foi um grande sucesso, graças a Deus. Vamos passar, por favor. Aí vamos falar da rainha, da maniçoba. A maniçoba é a rainha da culinária da Amazônia. Como a feijoada representou o Brasil por muito tempo, hoje quem reina é a maniçoba. Aí eu vou contar uma história para vocês, que eu ouvi uma vez num filme, do Villa-Lobos. Até porque quando eu cheguei em Paris, a referência da culinária do Brasil era a feijoada. E nós sabemos que a feijoada não é um prato nacional. E o Villa-Lobos, na época nacionalista que era, foi apresentar uma feijoada para o francês. Quando ele apresentou, ça c'est la manicoba, feijoada, o prato brasileiro, o cara olhou e disse, ça c'est la merda. Sabe o que o Villa-Lobos fez? Deu-lhe um murro na cara do francês. Porque ofendeu a sua cultura alimentar. Já sabendo disso, eu fiz diferente. Deus, quando fez o mundo, ele fez a maniçoba. Já fui por outro caminho para não dar um pau no francês, porque ele achava que era uma merda de vaca. Desculpe a expressão, mas por quê? O prato muito se parece com excremento de vaca. Muito, muito mesmo. Então não tem como você fazer uma apresentação de um prato, não tem como. A apresentação que nós conseguimos fazer foi, Deus fez o mundo e fez a maniçoba. Agora, quando eles provaram e disseram, isso aqui foi Deus que fez. Mentira, fui eu que fiz. Por que eu fiz? Eu sei fazer porque eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que aprendeu. E no Pará tem o seguinte, ninguém come maniçoba na casa do outro, no Sírio. Porque a da mamãe sempre é melhor. A da vovó sempre é melhor. Então não tem... Ninguém vende maniçoba em restaurante. Por que não se vende maniçoba em restaurante em Belém? Por causa da comida, que é uma comida de festa. E eu tenho dito uma coisa, um dia eu fui fazer um evento muito com uns ricos lá em São Paulo, e dentro do que eu sempre falo antes de apresentar a culinária, eu dizia, no Pará, na Amazônia, não tem comida de rico nem de pobre. A nossa comida ela é universal. Por quê? Porque ela é de origem. O escravo que vinha para Belém não era o escravo que ia para a senzala, ele ia para a casa do senhor dele. Então ele aprendia lá no Ver-o-Peso e levava para a casa do Portuga. Por isso a maniçoba, a pata do tucupi, são pratos comemorados pelo todo. Tanto faz o rico milionário, como o pobre, pobre. No aniversário só tem uma festa em Belém. É vatapá, pata do tucupi, maniçoba. E aí todos fazem o mesmo prato, e aí todos estão no mesmo nível. Não tem rico, não tem pobre, a comemoração é por igual. Por quê? É cultura. E a cultura paraense, nesse caso, amazônica, mas quem conserva e tem história nessa culinária é o Ver-o-Peso. E aí, senhores, daqui da Univale, o que eu proponho no futuro próximo é trazer o Ver-o-Peso para cá, para dentro. Veja a Univale ir até a Amazônia, como já foi algumas vezes, através de seus alunos e professores, nós queremos fazer diferente, abranger um público maior, trazer essa floresta, trazer esse conceito amazônico
para dentro da universidade. Isso depois nós iremos apresentar um projeto para os senhores. Vamos passar, por favor. Festival gastronômico com premissa de valorizar e preservar a cultura alimentar da Amazônia. Aí eu coloco aqui o Feste Rua, o Encontro do Douro e o Amazonas em Portugal. Eu coloco por quê? Nós falamos de cultura. Então, não tem nada para expressar, para quem sabe, e aí é de origem portuguesa, a nossa cidade tudo é beira de rio. Por isso o projeto que a gente tem na cabeça é Encontro das Águas. E sempre, então fizemos esse Encontro do Douro com a Amazonas lá em Portugal, que foi um sucesso tremendo. Porque nós pegamos vinho de cultura portuguesa e valorizamos com a degustação dos nossos pratos. E os 300, 600 maiores produtores de vinho, durante 3 dias, estiveram conosco, com o chefe Rui Paula, que é o emblemático do Douro, junto comigo, fizemos uma viagem gastronômica como nunca tinha sido feita em Portugal. Esse é um detalhe do nosso trabalho. É como levar essa cultura para os povos que conhecem e saber valorizá-las. Porque a nossa cultura, ela é da terra, ela é da floresta. Outro evento também que nós fizemos, participamos, são cidades criativas da Unesco, que são 25 cidades no mundo, onde a Unesco promove a cidade criativa. Para ser cidade criativa, tu tem que ter uma política de preservação pela culinária. E, modéstia à parte, eu faço parte disso pelo meu trabalho, justamente porque eu procuro falar da necessidade da preservação da nossa cultura alimentar, porque ela é de origem, literalmente, da floresta, ela é de origem, literalmente, do caboclo. Ou seja, não é de indústria. A nossa culinária não é uma culinária industrial. A nossa culinária é uma culinária de floresta, ou seja, com pouca produção. Vamos passar, por favor. Aqui é outro projeto que nós fizemos, Amazônia Novos Portugais. Por que Amazônia Novos Portugais? Porque Portugal é a nossa mãe. De uma forma de nós falamos português, nós vivemos português, e, logicamente, e tem um detalhe muito importante, no Pará, na Amazônia, 31 cidades com o mesmo nome das cidades portuguesas. Por isso, essa questão de Amazônia Novos Portugais. Por quê? Nós levamos a nossa cultura para lá e estamos articulando, junto a algumas universidades, a vinda deles para cá conosco, para nos ajudar a trabalhar nessa preservação da floresta. Vamos passar, por favor. Não poderia deixar de colocar uma foto minha da Univale. Até porque aqui começa, eu diria, a minha carreira gastronômica científica. Eu quero agradecer muito ao professor Rodolfo, que se faz presente, me emociona, porque nos deram uma oportunidade ímpar. Esse é o fundamento que eu coloco. Se tem uma universidade, aqui eu não estou querendo criar elogio, ou seja lá o que for, mas eu constato. Eu já fui convidado por outras universidades, como está ali a Unirio, a Unicinos, a FENAT, algumas outras universidades, que eu tenho participado de alguns eventos. Mas aqui a coisa é diferente. Aqui se produz e se trabalha para que isso realmente aconteça. É por isso que eu falo, temos como trabalhar uma questão nossa aqui dentro, que já começou faz tempo. Ali é na Unirio, inclusive no Rio de Janeiro. Também fomos recebidos, tivemos palestra, fomos bem conceituados, mas a Univale nós temos tido condição de fazer o que pode e deve ser feito. Por exemplo, as expedições que nós vamos passar. Aqui eu vou passar para vocês um pequeno teaser. Ali, eu acho que todos podem conhecer o Anthony Bourdain, que foi o cara da culinária mundial, e foi lá conosco. Foi lá justamente porque ouviu falar do nosso trabalho. Que trabalho é esse? Culinária cultural regional milenar. Eu só trabalho se for a coisa de origem. Eu não faço prato francês, eu não faço prato alemão, eu não faço prato de país nenhum. Eu só faço um prato do meu país chamado Pará. E Amapá, de onde eu sou oriundo. Eu também tenho um amigo aqui, Cálido, que é lá da minha região, eu também faço uma referência muito importante.
Então, eu queria passar para vocês esse teaserzinho de Rapidola, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Esse é o nosso parceiro, a Mecaron Filmes, é uma produtora que tem trabalhado conosco, nos dado um apoio muito importante. E Sabor Selvagem é a nossa qualidade como caboclo, porque há um porém, esse desenho é de uma panela encontrada na Ilha do Marajó com 2000 anos de história. Então nós pegamos esse desenho e conceituamos. E aí é para vocês. Pode passar isso aí. Para vocês terem uma ideia da variedade do que é o ver-o-peso. Esse é o maior mercado mundial da Amazônia, da floresta, de oriundo de produtos da floresta. Vocês são nossos alunos aqui da Univale que foram até o Pará conosco na primeira expedição à Amazônia. Isso aí, para quem não sabe, são os manguezais. Aí nós vamos também dar um produto chamado Turu, que é um negócio espetacular, bem diferenciado mesmo.
Bem, isso aqui vocês tiveram, eu diria, uma pequena amostra do que é a nossa cultura gastronômica. Isso é um resumo das expedições que os alunos tiveram conosco. E aí eu diria, o resultado o professor sabe. Hoje são chefes que se colocam a nível mundial, reconhecidos. Hoje tem amigos nossos, alunos, que hoje estão dominando a Europa. E saiu daqui de dentro, e modéstia à parte, foram conosco à Amazônia, e lá eles tiveram uma proposta diferenciada de uma cultura que tem, que pode e deve ser preservada. Ainda temos alguma coisa para passar? Terminou? Então, muito obrigado para os senhores. Eu agradeço de coração esse momento para mim ímpar. E, logicamente, que eu só tenho que agradecer a todos os senhores pelo magnífico dia que juntos passamos. O meu muito obrigado e meus agradecimentos a todos os senhores. Bom dia. Pessoal, é assunto para um dia, uma vida, né, Ofir, Marie? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. E, ao invés de eu fazer minhas considerações e amarrações sobre a fala dos nossos participantes, eu vou passar a palavra direto para vocês, tá? 3 perguntas, então não vão brigar aí, tá? Mas apenas 3 perguntas, e eu só gostaria de fazer um pedido, tá? Para depois que a gente tiver aqui as perguntas finalizadas, a Marie, vou aproveitar a presença da Marie, para que ela fuja um pouquinho do tema da gastronomia e do turismo, mas fale um pouquinho sobre pesquisa. No final, ali você mencionou, né, Marie, um pouco da pesquisa do turismo. No início da tua apresentação, você fez menção de como era o panorama anterior, né? E eu gostaria, porque na nossa plateia, e quem vai assistir depois, tem muitos pesquisadores iniciantes. Então, falar um pouquinho aí dos desafios e de talvez como um pesquisador deve se comportar e abordar a pesquisa em turismo gastronômico. Tá joia? Mas eu passo a palavra para vocês, pessoal. Bom dia a todas, a todos. Obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria de perguntar ao Ofir. Qual vai ser o futuro, Ofir? O futuro está no Museu do Amanhã. Quando eu digo que está no Museu do Amanhã, porque nós iremos, se Deus quiser, juntos, promover um processo de preservação e mostrar um projeto por nós idealizado ao longo de 40 anos. Há 40 anos eu venho falando da preservação do meio ambiente a partir da culinária. E eu coloco no futuro próximo, junto com os senhores, cientistas, pesquisadores, alunos das universidades de gastronomia, a importância desse engajamento para o nosso futuro. E aí nós queremos, já convidando os senhores, no ano que vem, no Museu do Amanhã, ainda vamos marcar uma data, justamente para quê? Nós realmente vemos a pensar de como nós pensamos que a preservação da Amazônia pode ser feita. E na minha cabeça ela só tem uma condição, chama-se educação. Sem educação não terá preservação. Então, nós precisamos, os alunos de gastronomia, aí eu digo, invito a todos os senhores, de todas as universidades, engajem-se. Se querem cozinhar a culinária da Amazônia, está em tempo. Nós temos só 30 anos para que isso possa acontecer. Então, professor, meu muito obrigado pela sua pergunta. O futuro está na nossa culinária e na mão dos senhores. Mais alguma pergunta? Olá, bom dia. Meu nome é Márcia. Se o futuro está nas nossas mãos, então, como discentes e docentes, como a academia pode colaborar para que esses esforços, tanto os individuais quanto os coletivos, eles possam reverter numa valorização
dos elementos da gastronomia, da própria gastronomia, do potencial do turismo gastronômico, e que isso se reconheça como um mérito de cada alimento, de cada local, para que o reconhecimento de, por exemplo, um nome açaí, ele não precisa entrar numa briga judicial, né, como foi o caso internacional, para se preservar algo que nós reconhecemos, mas para que todos reconheçam que aquilo tem uma identidade, tem um valor, tem uma herança cultural. Então, como a academia pode colaborar para que tanto os elementos da gastronomia como a gastronomia eles alcancem um mérito de reconhecimento tanto cultural, legal, para que passe as fronteiras de um território, né, do território do país Pará, e ele seja abraçado por uma comunidade muito mais ampla. Então, como a academia pode colaborar para que cada vez mais isso seja reconhecido como um valor cultural e até econômico? Bem, o que eu coloco é o que a gente vem praticando ao longo do tempo. É um movimento. A partir desse movimento, eu colocaria os festivais. Eles são fundamentais para que isso possa acontecer. Porque se você não apresenta... Como é que uma empresa faz para colocar o seu produto no mercado? Ela lança, ela faz eventos. E assim, a partir disso, a mídia toma conhecimento, o mundo toma conhecimento a partir dos eventos promovidos. E é o que eu venho promovendo ao longo de décadas. Hoje, a culinária amazônica, por exemplo, o Atala foi a Belém. O Atala, os grandes chefes, Maria Ana Luísa Trajano, e aí eu vou te colocar aqui para sair enumerando quantos chefes já foram a Belém. Por que eles foram a Belém? Porque Belém começou a promover esse dissertamento dessa culinária, a partir de eventos. E o que está acontecendo hoje aqui é um evento que os senhores estão tendo a condição de ouvir, de nós falarmos sobre culinária. É um evento científico que quer promover isso. Há necessidade, por exemplo, a professora, anteontem, na sua sabedoria, na sua palestra, ela diz, nós precisamos de souvenir para o turismo gastronômico. Então, é mais um elemento que está se criando dentro de uma proposta. E isso é necessário. E, principalmente, as universidades, elas têm a condição de promover através dos seus alunos. Ela tem que sair do seu nicho científico e colocar isso para os alunos e fazer deles esse grande disseminador dessas culturas. A última pergunta. Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre essa questão legal que você coloca, né? Porque pensando, por exemplo, a realidade das indicações geográficas. Quando você pega a lista das denominações de origem, tem produtos estrangeiros que estão registrados com denominação de origem no Brasil, justamente para que essa perspectiva legal de proteção à marca e ao produto possa se estabelecer. Então, também tem esse exercício, né, de quando há um produto específico que quer uma proteção legal em um outro país, você também tem que recorrer aos instrumentos do outro país. Mas, mesmo na lógica das indicações geográficas, tem um processo que envolve a organização desses produtores, né? E uma das principais dificuldades é justamente a criação de cooperativas que funcionem. Então, eu acho que uma das formas da universidade ajudar é justamente dar esse apoio técnico que eles precisam. Eu sei de várias iniciativas, tanto no interior de São Paulo, até mesmo no Paraná, que morreram ali, porque as pessoas, na hora de se organizarem em cooperativa, não conseguiram, inclusive por problemas técnicos e até, às vezes, problemas de mediação. Então, eu acho que a gente também poderia ajudar nesse sentido. Da mesma forma que todo o processo de registro pelo IPHAN, ele exige uma demanda inicial da comunidade. E, nesse exercício inicial, a comunidade tem que criar um dossiê, né? Então, às vezes, uma dissertação ou até mesmo um trabalho feito, né, dentro de uma universidade, ele pode ajudar a subsidiar esse tipo de ação, né, de apoio a essa comunidade. Agora, a gente precisa se encontrar, né? A gente tem que promover a reunião de quem quer pesquisar e com quem, né, precisa de problemas reais aí que a pesquisa ajude a resolver.
Temos mais alguma pergunta? Pessoal, então agora nós convidamos vocês para... Não, era só aquela questão inicial para Marie encerrar, sobre pesquisa, né, Marie? Desafios, um panorama geral, uma palavra de orientação para esses novos pesquisadores que nós estamos formando no momento. Então, como a gente tem pouco tempo, eu vou falar duas coisas só. Tá? Primeira questão, método. Às vezes as pessoas acham que o processo metodológico é um processo chato. Não, é um processo fundamental para você acessar a realidade que você está estudando de forma adequada. Seja a sua orientação métodos qualitativos, seja a sua orientação métodos quantitativos, eu acho que os alunos eles têm que se debruçar realmente por métodos que sejam consistentes e que realmente permitam fazer com que ele leia a realidade que ele quer estudar. E eu acho que a segunda questão, como a gente trabalha com manifestação cultural, é realmente ouvir o que as pessoas têm para dizer para a gente. Porque, às vezes, a gente vai a campo munido de uma série de estereótipos. Só para dar 2 exemplos pontuais, quando eu fui fazer minha pesquisa no barreado, sobre o barreado, eu achava que nos restaurantes eles usavam panela de pressão. Não, quando eu perguntava isso, eles queriam me bater. Eles achavam isso um absurdo. Mas eu descobri, por exemplo, que há uma parcela que usa tomate. E as outras pessoas que não usam tomate, elas falam que quando você coloca o tomate, vira outra coisa. Então, o tomate era um ponto de discórdia que eu nem sabia que existia e que eu só descobri na pesquisa de campo. Então, dentro dessa lógica também, estejam atentos para ouvir as pessoas. Quem tem que falar sobre... escutem as pessoas que moram em lugares, estejam abertos ao que elas têm a dizer. Porque, às vezes, a gente fecha oportunidades de conhecimento justamente porque a gente acha que sabe, porque a gente leu num texto, e às vezes não é bem por aí. Desculpa se eu fui muito sintética. Bom, pessoal, então nós agradecemos a presença de todos nessa mesa redonda e convidamos agora para vocês se dirigirem ao foyer, que nós temos disponibilizado um coffee break, e convidamos também a todos a retornarem às 11 horas para a conferência de encerramento com o tema Economia Circular na Gastronomia, explorando possíveis relações e ampliações, que acontecerá às 11 horas aqui.